Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos da BitGet, uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E nesse vídeo a gente vai analisar o mercado cripto para tentar entender qual será o próximo movimento do Bitcoin e das altcoins, e eu vou te ajudar a montar uma carteira para o restante de 2023. Uma carteira para você perder pouco e ganhar muito em 2024. Então, a carteira que você vai passar os próximos 3 meses montando ela para que você possa colher frutos em 2024, no ano do halving. Ok? Uma carteira com pouco risco para sofrer pouco e ganhar muito. Bora lá, vamos pro gráfico, bora lá. Começando aqui com o nosso querido Bitcoin, antes eu vou comentar um pouco sobre o calendário econômico, vou até colocar aqui na tela para vocês. Nosso querido calendário econômico. Nós temos algumas notícias que devem trazer volatilidade para o mercado essa semana, começando na quarta-feira, 10h45 e 11 da manhã, dados do PMI norte-americano. Importante ficar de olho, pode trazer volatilidade. E outra notícia que com certeza vai trazer volatilidade é quinta-feira, 9h30 da manhã, os pedidos iniciais por seguro-desemprego. E às 17h30 também tem a balança do FED. São os 2 dias aí com notícias importantes para o mercado, especialmente para o mercado de criptomoedas. São notícias que trazem muita volatilidade para esse mercado. Indo para o gráfico, eu quero começar aqui com o dólar. Eu fiz um post no meu Instagram já faz um tempinho, quando tô com ele aberto aqui, ó. Eu tava vendo ele há 2 semanas atrás, comentando que a gente tinha uma DVAP no dólar e que ela poderia buscar aqui os 5,10 durante as próximas semanas. Eu acredito que esse movimento vai acontecer provavelmente em outubro. Eu acho que em setembro a gente vai ter uma alta para finalizar outubro lá em 5,10. E quando a gente olha aqui para o gráfico, aqui o gráfico do dólar, a gente viu que ele fez um movimento de recuo depois daquele meu post, né? Mas um recuo totalmente natural, um recuo de 50%. Se a gente traçar aqui uma Fibonacci no último fundo, último topo, você vai ver que o preço ele recuou exatamente aqui 50% e está voltando a subir agora. Então, um movimento totalmente natural. Eu acredito sim que o dólar ele pode chegar lá para 5,10 em outubro. Essa é a minha expectativa para a principal moeda do mercado. E como vocês sabem, que a gente já comentou várias vezes aqui, dólar subindo geralmente significa bolsas e criptos caindo. Por quê? O dinheiro ele sai do mercado de um mercado acionário, do mercado cripto, do mercado de derivativos para ir para alguma moeda forte, para o dólar. Por quê? As pessoas vendem, por exemplo, aqui eu estou no gráfico do S&P 500, as pessoas vendem ações por dólar. E é por isso que quando o dólar sobe, as ações caem. As pessoas vendem Bitcoin por dólar. E é por isso que quando o Bitcoin cai, o dólar sobe, na maioria das vezes, pelo menos, porque elas estão vendendo por alguma moeda. É por isso que eu gosto muito de fazer essa análise contrária entre mercado acionário e mercado de cripto com o mercado cambial, ok? E olhando aqui para o Bitcoin, um suporte importantíssimo que você deve traçar é este suporte aqui na região de 25, 26 mil dólares. Foi o suporte lá em maio de 2022, foi resistência em agosto, depois voltou a ser resistência em fevereiro de 2023, depois suporte ali em maio e junho de 2023, agora novamente sendo suporte em agosto. É um suporte importantíssimo. Vocês lembram no vídeo da semana passada que eu comentei sobre 2 possíveis situações para o Bitcoin? A primeira era uma consolidação aqui nesse suporte, fazendo com que essa média, que é a média de 50 períodos, a única que eu estou de olho nesse momento, chegasse até o preço e empurrasse ele para cima numa formação de breakout. Esse suporte vai ser a chave para que essa configuração aconteça. E eu comentei isso numa segunda hipótese, onde o preço ele perderia aqui esse suporte, passaria a trabalhar debaixo da média de 50 períodos, tá? Fazer ela verdinha aqui, ó, desenhar ela aqui. Deixa eu voltar aqui para o amarelo. Ou seja, o preço ele trabalharia abaixo dela e aí passaria um bom tempo consolidado abaixo dela. E essa consolidação com certeza utilizaria desta média como resistência.
ok? Então, se o preço ele vier para baixo da média móvel de 50 períodos e perder suporte, tenha certeza que esse suporte vai ser uma fortíssima resistência no preço lá na frente. E aí que entram alguns dados que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente olha para Ethereum, eu peguei esses dados aqui na Ethereum, tá? Mas vocês vão ver como o gráfico dela está muito parecido com o do Bitcoin. Quando a gente olha para a Ethereum que já está na média móvel de 50 períodos, ou seja, já está no vai ou racha, ela vai nos dizer, provavelmente na próxima semana ou nas próximas duas, se ela vai acumular acima dessa média ou se vai perder. E quando a gente olha para os dados on-chain da Ethereum, a gente consegue ver algo interessante. Começando aqui pelo volume de derivativos. Aqui. Perceba como o volume de derivativos na rede da Ethereum, e aqui inclui futuros e opções, tá? Ele caiu drasticamente. A gente teve uma média aqui em 2023 de 14 bi. Chegou a bater até 70 bi lá na máxima de 2023, no finalzinho de abril. Mas uma média aqui de 14,3 bilhões de dólares diários sendo negociados na Ethereum. E agora a gente está nas mínimas do ano, em 8,3. Ou seja, o volume de derivativos na Ethereum está caindo muito. E junto com o volume de derivativos, que a gente consegue até fazer uma análise um pouco mais aprofundada deste volume, quando a gente filtra por opções e futuros, a gente vê que o que está caindo, na verdade, é o volume de futuros, de opções está bem estável. Mas a grande maioria do volume é de futuros, tá? A gente está falando de 8 bi hoje, de volume diário em futuros contra 326 milhões de dólares de volume de opções hoje, tá? Então o volume de futuros é muito maior, é ele que manda. E quando a gente olha para o mercado spot, eu quero trazer esse gráfico aqui que ele mostra as negociações em Bitcoin, Ethereum e nas principais stablecoins do mercado, que são o USDT, o USDC, DAI e TUSD. Que é o USDT, o USDC, DAI, que é a BUSD, né? E TUSD. E a gente consegue ver que está saindo no mercado desde do finalzinho de julho, né? O comecinho de agosto aqui, está saindo 55 bi de dólar do mercado entre essas moedas. Ou seja, eu não estou comparando o dinheiro que está saindo do Bitcoin e indo para stablecoins, ou saindo da Ethereum e indo para stablecoins. Eu estou comparando o dinheiro que está saindo de Bitcoin, de Ethereum e de stablecoins, ou seja, dinheiro que está saindo de fato do mercado cripto. Então, o que a gente consegue entender com esses gráficos aqui que eu acabei de te mostrar? Que nesse momento, os investidores estão saindo do mercado cripto, saindo tanto do mercado spot quanto do mercado de derivativos. Então, quando a gente volta aqui para o gráfico e a gente imagina novamente as duas situações que eu comentei, as duas situações mais plausíveis, começa a fazer mais sentido a segunda, de um preço ele vindo trabalhar para baixo da média móvel de 50 períodos e se consolidando por um período maior. Por quê? Porque o dinheiro está saindo no mercado, o interesse no mercado está acabando por hora. E quando a gente vê esse interesse diminuindo, esse interesse acabando, a gente consegue ter essa resposta no gráfico com uma grande e enorme consolidação no preço. Então, infelizmente, eu te digo que a probabilidade maior hoje é da gente consolidar tanto no Bitcoin quanto na Ethereum para o restante do ano. A única possibilidade desse movimento não acontecer, repito, é se o Bitcoin ele se segurar aqui em 25, 26 mil dólares, nesse suporte que a gente desenhou, a média de 50 períodos empurrar ele para cima e aí a gente vê uma formação de breakout do movimento comprador, de um aumento de demanda crescer drasticamente no mercado. Mas a probabilidade maior agora, infelizmente, é de uma consolidação maior. E como se preparar para essa possível consolidação? Óbvio que a gente vai estar passando por essa análise toda semana, né? A gente faz essa análise semanalmente e a gente vai identificar se esse possível breakout ele vai acontecer quando estiver mais próximo. Mas por hora, a probabilidade maior de consolidação. E como é que a gente se prepara para isso? Você vai fazer o seguinte, cara. Tu vai pegar retração de Fibonacci. Tu vai pegar mínima e máxima do Bitcoin. Tu vai para Ethereum. Tu vai pegar mínima e máxima da Ethereum. Aqui na Ethereum já tá
desenhada essa retração de Fibonacci. E você vai fazer o seguinte. Você vai comprar Bitcoin em 25.600. Você vai comprar Bitcoin em 23.600. Você vai comprar Bitcoin em 21.800. Ethereum. Você vai comprar Ethereum em 1.600. Você vai comprar Ethereum em 1.480. E até 1.730 você ainda pode comprar Ethereum. Se ela voltar aqui para 1.000, melhor ainda. Aqui você enche a mão. Mas eu acho essa probabilidade bem pequena, tá? Então esses são os 3 pontos que você vai comprar Bitcoin e Ethereum nos próximos 3 meses. Somente Bitcoin e Ethereum? Somente Bitcoin e Ethereum. Porém, entretanto, todavia, em momento algum, você vai deixar o seu caixa, ou seja, o dinheiro que você tem disponível para fazer compras, seja ele em USDT, seja em USDC, mas que provavelmente vai estar em alguma stablecoin, você vai deixar o seu caixa ficar menor do que 30%. Tá? Pode colocar 20%, menor do que 20%. O que isso significa? Quando a gente olha aqui para a minha carteira pública, carteira sem enganação, a gente vê que eu tenho 22,99% de Bitcoin e 12,51% de Ethereum. E o restante é altcoins. Essa carteira ela fez muito sentido no ano passado, quando ela começou. Hoje, se eu fosse começar lá do zero, eu não faria isso. Eu teria mais ou menos aqui 30% em Bitcoin, 30% em Ethereum, que daria 60%, e 40% em USDC. Eu não teria altcoins. Por quê? Porque quando a gente olha para o gráfico das altcoins, a gente já vê formações mais baixistas. Né? A Chainlink ainda está interessante, tá? A Chainlink, se você quiser acumular um pouquinho, pode colocar 5% dessa carteira em Chainlink, mas o restante das altcoins, elas ainda estão em formações baixistas e querendo perder fundo. E caso elas percam esse fundo, caso elas rompam essas figuras gráficas, esses padrões gráficos que elas estão formando agora para baixo, elas podem cair ainda muito mais. Então vai chegar o Atom, por exemplo, já está rompendo. Então vai chegar uma hora que vai ser interessante a gente adicionar altcoins nessa carteira que eu te falei. Essa carteira que eu estou indicando você a montar agora para o final do ano. Mas a hora não é agora. Quando for a hora, eu vou te avisar. Se você quer montar uma carteira interessante para o próximo ano agora, faz isso. Compra 30% do Bitcoin, 30% em Ethereum e deixa 40% de caixa. Esses 40% você vai comprar sempre que o Bitcoin chegar nesses 3 pontos que eu comentei ou que a Ethereum chegar nesses 3 pontos. Nunca deixando a carteira ficar com menos de 20% de caixa. Por quê? Porque esses 20% a gente vai comprar altcoins na hora certa. Quando chegar a hora. Quando elas fizerem formação de fundo, como a gente identificou aqui no Bitcoin e na Ethereum. A gente já comentou sobre essa formação no vídeo da semana passada, caso você ainda não tenha visto, ok? Então, Bitcoin e Ethereum, sim, estão numa região de acumulação, que são esses pontos que eu falei para você. As altcoins ainda não, ok? Então, se você quer fazer dinheiro para 2024, eu aconselho você fazer isso. Nos próximos 3 meses, você separa uma grana. De imediato, já pode comprar 30% de Bitcoin, 30% em Ethereum, vai sobrar 40% dessa carteira. Desses 40%, você vai pegar 20% e vai ficar comprando Bitcoin e Ethereum nesses pontos. E o restante dos outros 20% você vai guardar para comprar altcoins quando chegar a hora. Ok? É isso que a gente vai fazer. Não aconselho comprar altcoins agora. Foca em Bitcoin e Ethereum. Bitcoin e Ethereum tá lindo para comprar. Aproveita para acumular. Os dados on-chain estão mostrando para a gente que a gente pode ter uma acumulação ainda bem grande, ou seja, de mais alguns meses. Eu acredito que pode ser mais ou menos uns 3 meses, né? A não ser que o breakout aconteça, mas a gente vai ficar de olho. Então, aproveita esses 3 meses, monta essa carteira para 2024 a gente surfar junto. Eu vou utilizar do meu caixa da carteira sem enganação para estar comprando Bitcoin e Ethereum também durante essa acumulação. E a gente com certeza vai conseguir surfar juntos essa alta em 2024 que está por vir. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha aberto um pouco a sua mente. Eu estarei aqui todos os dias nesse canal para te dar mais insights. Valeu!